Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais Uma Receita do Carvalho. Estamos aqui recebendo mais uma vez o chefe Rafael Carvalho e que hoje temos uma receita especial para passar para a galera, Carvalho. E seguinte, tenho que comunicar aos nossos seguidores que nós estamos com mais uma parceria com o restaurante que é churrascaria, pizzaria, sushis e também cerveja do Stanza D'Oro. Olha assim, ó, quando tu estiver voltando do litoral, que tu pega aquele congestionamento desgraçado na volta, e tu tá com fome, tu tá moído de fome, quando tu estiver voltando e chegar na 118, tu dobra à direita no sentido de Novo Hamburgo. E aí tu vai lá na 118, aquela ruazinha lateral dela, do lado do supermercado Atacadão, fica a Stanza D'Oro. Vai lá que tu vai ser muito bem recebido pelo seu Romeu, pelo Frankel, que é o cara que faz essa belíssima cerveja, uma stout da Stanza D'Oro, e que aí, se tu me disser que nós vamos fazer essa receita de hoje utilizando essa stout, aí a galera não vai acreditar. Sim. O que nós vamos cozinhar hoje, Carvalho? Então tá, antes de mais nada, mais uma vez, Mais uma vez. pelo convite. Então, pessoal, hoje, utilizando o produto aqui, né, um insumo do nosso parceiro, a gente vai fazer um carré de cordeiro com molho usando a stout, um molho à base de vegetais, coisa e tal, né, caldo de carne. Vamos trabalhar com a stout. Por quê? Normalmente, uma questão de palatar, uma questão de ser, como é que eu vou dizer assim, mais fácil de ser compreendido, não ser uma coisa assim tão inusitada, carnes como o carré, carnes de cordeiro, carnes mais fibrosas, carnes que têm uma certa presença de gordura, uma coisa assim mais marcada. Então essas cervejas que têm mais corpo, que têm mais aromas, que são mais potentes, mais fortes, vamos dizer assim, elas trabalham, elas caem muito bem. Já carnes mais leves, como por exemplo uma carne de ave, por exemplo, as cervejas claras, tipo uma IPA, uma Lager da vida. Lager, uma Pilsen, né? Elas já harmonizam de uma forma assim mais interessante. Nada impede que tu troque isso daí, etc, né? O único cuidado, vamos dizer assim, que eu digo, quando a gente usa cerveja para trabalhar, é que quando a gente vai fazer algum molho, vai fazer algum cozido, alguma redução, tudo que a gente reduz, tudo que a gente coloca ali na panela e reduz, potencializa. Tanto é que quando a gente faz alguma redução de algum molho, alguma coisa, normalmente a gente não coloca sal, não coloca pimenta ou qualquer coisa que possa deixar marcado, porque essa pimenta, ela vai potencializar, esse sal, ele vai potencializar. Então é muito mais fácil, muito mais interessante, ao final tu corrige o sal, complemento com uma pimenta ou algum outro tipo de insumo que venha dar algum sabor, em vez de, e agora, o que eu vou fazer? Vou ter que botar um açúcar, vou ter que botar sei lá o que para mascarar aquela coisa que ficou muito salgada. Então a única coisa que eu peço pessoal tomem cuidado quando for usar especialmente cerveja, para que aquele amargor típico, clássico da cerveja, né, que a gente procura isso daí, ele não realce. Não domine o prato. Isso, e aí acaba dominando o prato e perdendo o sabor de todos os outros insumos. Inclusive até matando o prato. o bom da carne, ou o que seria o principal. Lembrando, o molho ele é para realçar aquelas propriedades do teu insumo, não é para sumir. Eu não vou comer molho de stout com cordeiro, ou o que quer que seja. Não, é o carré de cordeiro com molho de stout. E para guarnição, purezinho? Guarnição a gente tem várias opções. Eu posso estar trabalhando com um purê, uma vez que eu estou trabalhando com carré ou qualquer outra carne assim que seja um pouco mais encorpada, eu posso ter um purê defumado, sem problema algum quanto a isso. Eu posso ter uma coisa leve, como por exemplo legumes salteados na manteiga, numa manteiga de ervas, ou só com azeitezinho de oliva e um salzinho, entendeu? Vou mostrar aí, né, a gente dá aquela branqueada nele para ele ficar
manter a sua consistência, manter as suas propriedades, não ficar totalmente murcho, né? Enfim, ter aquela coisa crocante, um paladar bom. Enfim, tudo isso aí tu pode estar trabalhando sem problema algum. Se quiser fazer, já que estamos falando de um carré, né, que é uma técnica de origem francesa, quiser trabalhar ali só com aspargos grelhados, por exemplo, e uma flor de sal por cima, ó, fica jóia. Fica jóia. Ótimo. E enquanto estivermos trabalhando, eu vou fazer a outra parte dessa stout, que vai ser saboreá-la enquanto a gente está aqui trabalhando. Se for beber, não cozinha. Vai, periga da erro, vai por aí. Então, vamos para a receita, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Vamos começar agora o mise en place com o chefe Rafael Carvalho, para mostrar para vocês como é que vai ficar esse cordeiro ao molho de cerveja stout, cerveja Carvalho lá da Stanza d'Oro. Então vamos mostrar pro pessoal aí. Cerveja tá aqui, só que essa daqui é para degustação, viu, Carvalho? Não te emociona. Não. Aqui tu vai usar, tá lá. Que pena. Vamos passar pro pessoal aí o mise en place? Vamos lá. Tá. Então o prato vai ser o carré de cordeiro, o molho de cerveja stout. E no caso, os acompanhamentos vão ser bem simples, bem tradicionais. Né? Um purê de batata e legumes salteados. Aquilo que o cara consegue e já sabe fazer em casa. Sem problema algum. Nada, a gente vai dar um nada passo rebuscado. a passo. Isso, vai dar um passo a passo para a pessoa. São coisas fáceis de tu encontrar no supermercado. A única coisa, a cerveja, tu vai ter que ir lá Vai buscar, ter que ir lá na Stanza. Na Stanza Isso d'Oro, aí. vai ter que buscar, porque... Entra no Instagram deles lá, Stanza d'Oro, e aí tu vai saber, vai falar com o Frank, como é que ele te entrega esse líquido precioso. Que é muito bom, cara, não é papo comercial. Eu dei uma degustadinha ali, mas é boa. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Então, estou fervendo uma água com um pouquinho de sal. Pra quê? Onde a gente vai fazer o chamado branqueamento dos legumes. Me explica isso, eu entendo muito no frigorífico do branqueamento do rume, do mondongo. Sim. Então o que é feito? A gente pega os legumes, a água ferve, a gente coloca, no caso dessa linha de legumes aqui, a gente trabalha água com sal. Faça uma experiência, vou te dar uma dica, pega água mineral e usa água mineral, o teu legume vai ficar, a cor vai ficar muito mais realçada. Mas qual é o processo? A água ferveu, eu tenho aqui um sal, que ele vai trabalhar o poro dos legumes, eu coloco ele, ele vai descer, daqui a pouco ele vai ebulir de novo, é 1 minuto no máximo, onde ele fica macio, mas eu ainda tenho uma certa crocância, e eu interrompo a cocção aqui com água com gelo, entendeu? Depois eu escorro ele, né, e aí dou uma leve aquecida, aí ele não vai ficar aquele legume murcho, ele vai ter uma crocância, não vai ficar aquela coisa lá que desmancha de qualquer jeito. Aqui a gente tem algumas cenouras cortadas fininhas, que a gente vai fazer umas fitas de cenoura, tá? Isso é pro acompanhamento. E o de brócolis aí é simplesmente a árvorezinha, né? Isso, aquela árvorezinha. Ou se tu tiver aquele brócolis ramoso, que é aquele mais comprido, né? Aí tu só tira aquela parte mais dura, que fica a parte de baixo, tipo um aspargo mais ou menos. Aí tu corta ele, tu pode fazer tostado, só com óleo. Enfim. É o famoso tanto faz com o que tu tem em casa. Faz com o que tu tiver em casa. Boa. E depois isso daqui, né? Vou tirar essa água daqui, a gente vai botar uma manteiga, botar umas ervas e vamos dar uma salteada, fazer um saltê com esses legumes aqui, ok? Aqui já cozinhei batata, né? Normal, nada demais. Vamos fazer um purê de batata tradicional, água, sal, cozinha a batata, deixa maciar, descasca ela. Eu gosto de fazer com casca porque a casca vai te deixar com mais amido, vai te deixar ela mais concentrada, a chance de ela cozinhar demais e desmanchar é menor, enfim, pode ter um trabalhinho, que tá quente, tem que descascar a batata, mas o resultado final é muito melhor. Não precisa ficar colocando tanta manteiga, ficar colocando tanta gordura ou ovo, ou seja lá o que for para dar estrutura. Tu fica muito mais com o gosto da batata do que de outros condimentos. Aqui nós vamos selar, né, o carré, a gente vai só depois cortar aqui os ossos, vamos separar aqui, vamos terminar de limpar ele, tá? Vai ser selado aqui, ele vai condimentado com cebola, com alho, etc. Bem simples, bem fácil, certo? Aí nessa panela a gente tira ele, deixa ele no forno, alguma coisa para
manter ele aquecido. Aqui a gente começa a fazer o nosso molho, tá? E o molho aí é bem simples. Vamos dourar a cebola. Eu botei aqui uma cebola roxa que tinha para aproveitar, né? O molho vai ficar escuro, então não tem problema, tá? Cebola, alho, cenoura, salsão ou aipo, né? Cortado também aqui. Então isso aqui é a nossa guarnição aromática que a gente vai trabalhar ele, né? Dando isso daí. E aproveitando todo aquele suco que ficou da carne. Sim, desculpa. Então, a gente sela a carne aqui, vai ficar resíduo, a gente vai trabalhar os legumes e aí depois a gente vai fazer o que a gente chama de deglaçar, que é soltar isso daí, usando a stout, estanzador, óbvio, ninguém é bobo, né? E com caldo de carne também, certo? Caldo de carne que tem aqui, caldo de carne, tá? E aí, isso aí só deixar reduzir, não precisa reduzir até metade, tá? Ele vai dar uma leve engrossada e tá pronto. Aí. Esse caldo de carne tu pode comprar ele no supermercado, mas tu também pode fazer, né? Pode fazer, só que como a cozinha aqui é um pouquinho residencial, Isso. Um bom caldo de carne. Esse é o Estúdio Panorâmico Menino Deus. Estúdio Panorâmico Menino mais Deus, conhecido como Minha Casa. Casa do Luciano, tá certo. Não, casa é da Karina. Casa da Karina e do Luciano, perdão. Aí o que acontece? O caldo de carne tu vai levar em torno de 4 até 8 horas para tu ter um bom caldo, uma boa consistência. Imagina 4 horas de fogão residencial. É judiar demais os teus equipamentos. A conta do condomínio vai lá em cima por causa do gás. Exatamente, entendeu? Então, mas o industrial, eles põem coisa que ninguém sabe. Acredita, confia. Tem gente que fiscaliza isso. Essa marca aqui praticamente não tem sódio. Ela tem 3 linhas. Caldo de legumes, que eu prefiro fazer, porque caldo de legumes, por favor, é esquentar a água, jogar os legumes lá numa determinada proporção, em 30 minutos está pronto, 40 minutos que seja. Depois tu tem o caldo de frango deles, que é muito bom, que eu já usei também, e esse caldo de carne também, que tem sabor, tem consistência. Okay? Se eles quiserem chegar aí e apoiar o canal, a gente está aceitando, né, Carvalho? Com certeza, vai ser muito bom. É um produto realmente para uso residencial, não profissional, tá? Eles devem ter uma linha food aí para restaurantes, etc. Mas especificamente esse aqui, para tua casa, para tua residência, né? Pegando aqui todas as informações aqui com Coisa de Comer Não Se Brinca, olha, tu vai ter um resultado final muito bom, muito interessante. Os teus comensais, como a gente diz, né? Os teus convidados, teus cobaias, os teus cobaias treinando, vão gostar muito do resultado final. Vai Boa. Ser muito interessante. Dale, vamos lá. Momento do branqueamento, começando a entrar os legumes. Obviamente, não coloca todos os legumes de uma vez, até porque os tempos de cocções, a resistência deles, etc., são diferentes. E se tu colocar muita coisa, que vai esfriar muito, aí tu vai demorar mais, vai usar mais gás, toda aquela história. Então, deixa aqui mais ou menos 1 minuto, pega um garfinho, testa, vê se ele está molinho, mas ao mesmo tempo ele tem alguma resistência, o famoso al dente, como a gente fala, né? E aí tá bom para trabalhar, para a cocção imediatamente ali e segue todo o processo depois. E tu vê só, aqui como nós estamos fazendo isso em casa, há economia de consumidor caseiro. Mas isso também é fundamental para quem tem restaurante, não é, Com Carvalho? certeza. Economizar qualquer centavo. Qualquer metro cúbico de gás que tu economiza, de água que tu economiza... É fundamental para manter aberto o teu restaurante, o teu... Pagar os teus funcionários, os teus colaboradores em dia, pagar os teus fornecedores em dia. Fica sempre tudo nos conformes, tudo bonitinho. Tu vai ver, tu montou o teu negócio, ele demora um pouquinho, etc. Começa em casa, vende para fora, depois tu vai ter o teu espaço físico, etc. Dá certo, acredita que dá certo. E abre mais a cor dele, né? Sim. Vamos só pegar um garfinho. Abre mais, aqui. Ele fica mais... Ele fica num verde... Mais vistoso. Mais vistoso, né? Esse aqui já dá pra gente ir retirando. Tem uma peneirinha. Vamos aqui escomer.
E aí água com bastante gelo, né? Já dá para sentir aqui na mão que ela está bem gelada. E a gente coloca aqui o menos possível de água, né? Para não esquentar essa água aqui. E aí vocês vão ver o resultado final. O interessante seria pegar um legume e jogar direto na frigideira, nesse processo, comparar os dois processos. Exato, comparar os resultados. Eu estou falando isso daí para vocês porque, né, tenho experiência de cozinha, já fiz isso daí, já trabalhei em ambientes que não faziam, em ambientes que faziam, tá? No curso profissionalizante, faculdade, etc., de gastronomia, tu aprende isso daí, né, e realmente tu vê todas essas diferenças, tu nota todas essas diferenças no resultado final do teu insumo. E eu acredito, porque se tem um profissional capacitado para isso, o que o cara está me falando, eu acredito que seja a coisa mais adequada e a coisa mais correta. Sim, existe algumas décadas, não, né, é simplesmente que se usa essa técnica. Não é uma frescura e nem uma teimosia. Não. É uma coisa que Sim. Tem estudo por trás. Então, sim. Se eu tô botando aqui no canal, o chefe Rafael Carvalho, ele me recomenda a fazer isso aqui, é porque eu vou tirar o melhor de cada alimento. Com certeza. Eu não vou estar perdendo tantas propriedades dele, do insumo aqui para água, o que quer que seja, se eu estiver fazendo um cozimento num outro tipo de líquido, um vinho, enfim, vai da tua receita, vai da tua experiência, vai da tua técnica, do resultado final que tu deseja, né? Não vou estar perdendo tanto meus nutrientes, vou ter uma textura agradável, não vai ficar nem duro, nem aquela coisa borrachuda, mole, o que quer que seja, né? Então o meu resultado final vai ser superior. Não, o mole não dá certo. O mole não entra. Hã? O mole não entra. Não, o mole não entra. Vamos lá, o purezinho. Batata cozida, né? A gente começa a esmagar a batata e aí tu vem com o teu tempero. Eu quero botar um pouco de páprica. Depende da receita. No caso dessa receita que eu estou fazendo, eu não recomendo, tá? Eu quero botar um pouco de páprica, eu quero botar cúrcuma, eu quero colocar alguma erva, eu quero entupir de manteiga. Tudo a seu gosto, tá? Se tu for entupir de manteiga creme de leite, por exemplo, aí já não é mais purê de batata, tu tá indo para um outro lado chamado mousseline, tá? É uma coisa mais mousse, mais cremosa, e conforme o teu prato, conforme a tua apresentação, é muito gostoso, é muito bom. Pode ser que não fique interessante. Carvalho, uma dúvida. Manda? Eu tenho várias. Geralmente, quando o pessoal vai cozinhar, o que mais demora é a proteína. Então seria carne. Por que nesse caso aqui, a gente não entrou com ela antes? Tá. Depende da proteína. E a maneira que tu vai fazer. Sim, depende qual o teu resultado final, depende da tua proteína. Se eu estou usando uma carne bovina, grossa, com gordura, não sei o que que precisa de um forno. Isso, um bife alto, eu posso selar ele aqui e terminar de assar no forno, ok? Isso é uma coisa. Uma proteína que não demora tanto, peixe, é muito mais rápido. Então eu prefiro fazer isso daqui, peixe, faz na hora, 2 minutos de um lado, 2 minutos do outro, depende do peixe. Se for fritura, então nem tem graça. No caso do carré, eu posso selar ele e finalizar no forno, tá? No nosso caso, como a gente não tem um equipamento, um fogão maior, a gente vai cortar as costelas, vamos cortar ali os ossos, vamos temperar, selar ele brevemente, entendeu? E tá pronto. E carré, a parte da carne, a parte central, ela tem que estar rosada, ela tem que estar um pouquinho cru, meio rosadinho. Mas isso é cru. Bom, então tu faz o seguinte, assim como tem gente que não... o ponto do salmão, por exemplo, a gente chama de mi-cuit. Tá? Mi-cuit é um ponto, uma técnica francesa, onde ele está meio cozido. Ou seja, ele ainda tem que estar úmido, ele ainda tem que estar esfarelando, macio, ele tem que estar nesse ponto. Mesmo que ele esteja todo selado, dourado, lá dentro ele tem que estar com aquela cor bonita dele, bem viva. Tem gente que diz que o peixe está cru. Aí o que fazem? Bota no forno, selam até não poder mais e vai comer a famosa serragem. Mesma coisa camarão. Camarão que demorou demais na panela, borracha, esquece, né? E outros frutos do mar são a mesma coisa, né? Mas em relação às carnes, Carvalho, o pessoal, eu noto principalmente que
tem muito preconceito em relação à criação dos animais. Sim. Principalmente carne de porco, que o pessoal diz que tem que Suíno. ser aquela carne suína, que o pessoal diz que tem que ser aquela carne totalmente cozida e chega a ser passada. Ah, porque tem a cisticercose, a neuro, porque teve gente que ficou louquinho da cabeça. Antigamente, as criações não eram integradas, não era uma criação. Então tem todo tipo de cuidado com o que entra para a alimentação desse suíno. Ele não está comendo coisas que vão misturar com pastagem ou com gramas ou com... Sim. Porque daqui a pouco o cara defecou no campo e comeu aquilo e virou a cisticercose. Não é assim, não é mais assim. Então, por isso que eu fiz questão de te perguntar isso, porque aí entra mais nessa área que a gente estudou um pouco mais, que, que são os sistemas de criação. Então, essa criação do suíno não precisa ter tanto preconceito quanto ao ponto desse alimento. Porque é uma... E outra, isso tudo já passou por um estabelecimento de inspeção. Sim, então, exato. teve um colega meu que fez a inspeção e que detectou. Porque se chegou na minha mesa, alguém olhou e alguém disse que aquela carne poderia ser consumida. Sim. Teve Se uma isso, certificação, teve toda uma inspeção. o contrário que a gente, que eu pelo menos, é carnes de caça. Porque aí já seria diferente. Então eu já pensaria diferente se eu fosse o chefe de cozinha. Sim. Essa daí sim precisaria ser um pouco mais trabalhada para ser bem cozida, porque é carne de caça. Não passou por nenhum sistema, nenhum serviço de inspeção. Bom, enquanto tu estava comentando, me veio à memória o que no curso que eu fiz, a chefe Arica Messa, né? Beijo, Arica. Tá? O que ela falou? Quando a gente estava falando sobre proteínas, ela disse assim, ó, o animal, o bicho, é suíno, porco é quem cuida, quem trata. Tá? Então, resume o que tu falaste. Se a pessoa, mesmo que seja um pequeno produtor, tem lá seu cercado, ele cuida, etc., não mistura, joia, tá maravilhoso. Essa coisa do bicho solto, comendo qualquer coisa, que tu ia lá, não tinha um banheiro, defecava no mato de qualquer jeito, etc., sabe, isso aí, com todo respeito, deve ser da época dos meus avós. Tá? Ainda devem ter alguns pontos que acontece isso. Com certeza, o Luciano pode ter mais e melhores informações. Mas são aqueles que não passam por um serviço, o cara bate para consumo. Para consumo. E o que vem para mesa, olha, eu acho difícil, cara. Eu acho que esse tipo de criação, eu quero chutar, tá? Que tem essa contaminação, esse tipo de coisa, isso aí, se Deus quiser, não deve passar de 5%. Isso aí, menos 5%, eu chutaria. Ótimo, ótimo, maravilha. É uma carne boa, é uma carne saborosa, é uma carne que tem uma proteína boa, uma proteína magra, entendeu? Tem determinados cortes, eu arrisco a dizer isso daí, porque eu já percebi, tem determinados cortes de suínos que são tão ou mais magros do que algumas aves, entendeu? E, enfim, para mim é preconceito, tá? Tem seus motivos religiosos, ok, não vou entrar nesse mérito, cada um à sua maneira. Falando em professores, eu tive o professor lá no Senac também, Mamadou Sen, né? Ó, beijo, abraço, né? O professor também, hoje estou dando um beijo, abraço para todo mundo. Isso aí. E ele é muçulmano, e ele ficou famoso, se não me falha a memória, numa época maneira de dizer, quando ele veio para Porto Alegre, coisa e tal, no Plaza São Rafael, seu auge que tinha, esse hotel. Antes ou depois do Melara invadir? Não, bem antes. Melara, pesquisa na internet que tu vai talvez tenha vídeo, não sei. E ele ficou famoso por uma feijoada que eles faziam nos fins de semana, se não me falha a memória, né? Um dia a gente traz, ele conta todas as histórias dele, que é incrível. Mas, como é que alguém faz uma feijoada, né, de carne de porco, orelha, rabo, etc, etc, e não prova? Como é que ele sabe sobre harmonização de bebidas, vinhos, coisa e tal, se ele não toma álcool? Entendeu? Isso tudo é tu trabalhar, é tu sentir, é tu tocar, é ter esse feeling, é tu ter essa sensação.
Por Então, isso que o Rafael Carvalho é chefe e não é um cozinheiro qualquer. Enfim, então, com isso aí também, vamos só encurtar, que já está virando um podcast isso daqui. Com isso, esse preconceito que tu tens, que tem, não tu, Luciano, as pessoas em casa que tem alguma restrição a respeito de porco, que isso, que E aquilo, ponto de carne. não procede. Tá? Beleza, Não é procede. isso aí mesmo. Um pouquinho aqui do creme de leite. Misturando, Fica mais molzinho. Fica mais mole, porque o que acontece? Agora a gente vai deixar ele paradinho, né? Que nós vamos fazer o restante, carne, molho, etc. Né? E aí ele acaba dando uma endurecida, porque depois a gente vai reaquecer ele, né? Deixar ele pronto, preparado para a montagem do prato. Então a gente dá um creme de leite aqui, deixa ele mais soltinho, coisa e tal, mais macio. E depois quando a gente aquecer ele não fica tão ressecado. Tá, e se eu não tenho creme de leite? Se tu não tem creme de leite, tu pode botar manteiga. E se eu não tenho manteiga? Margarina, E se eu não tenho margarina? leite. E se eu não tenho leite? Vamos mudar o prato? Faz outra receita. E aí, Carvalho? Vamos lá? Na hora do tempero? No tempero, como diz aquele famoso personagem. A gente vai estar trabalhando aqui com um pouquinho de azeite, não precisa muita coisa, a panela aqui já está esquentando. Não tenho esse azeite. Uso o quê? Evita óleo de soja, tá? Que é uma coisa meio marcada, assim, um bom óleo de girassol, algodão, esse tipo de coisa, assim, nada muito forte, tá? Mas o azeite de oliva sempre faz toda uma diferença, tá? Alho, sal, vamos picar aqui umas ervas também, um pouco de ervas depois vai pro molho, tá? E aí a gente começa a dar uma selada, tá? Só isso. E aí depois a gente bota no forno, mantém ele no forno aquecido, vamos fazendo molho, etc. O purê de batata já está feito, já está separado. E os legumes, como é uma coisa assim muito rápida, porque tu vai saltear, isso aqui tudo, se eu botar ali naquela frigideira, sei lá, 2, 3 minutos, não mais do que isso, não precisa muito. Então, esse aí literalmente tu deixa na hora. Enquanto tu bota o teu purê para recondicionar, esquentar, tu pode fazer os teus legumes, no caso dessa receita. Porque eu vi o barulhinho, né, Carvalho? Aí é que tá a graça da coisa, né? Não, eu não boto a mão lá no fundo, é só para sentir o calor, né? Não faça isso em casa, por favor. Depois ainda vão dizer que o Carvalho está ensinando coisa errada. Não usa a sua mão, usa a mão do filho. Ah, que barbaridade, isso aqui tu vai editar. Tu vai botar uma música de fundo. É rápido, 2 minutos de um lado, 1 minuto e meio de cada lado e está pronto, não precisa muita coisa. Para observar já, Carvalho, o ponto, como é que faz? Observa aqui, ó, a lateral, tá vendo que ela está começando a mudar de cor, tá ficando um cinza, etc. Então já é um momento que tu pode começar a pensar em virar. O que acontece? A gente tem aqui ossos, alguns têm mais proteína, outros têm menos, uns são mais grossos, outros são menos grossos. Então, quando diz 2 minutos de cada lado, depende, né? Pode ser que um fique 2 minutos, outro tem que ficar 1 minuto, outro tem que ficar 1,5, né? O olho faz a sua parte. Tá? Deu uma leve selada, vira, ó, já está querendo dar uma leve douradinha. Pena que vocês não estão sentindo o perfume. Tá? E aí depois, obviamente, ficou um pedaço de alho, eu não gosto muito de alho, não sei o que eu falo. Deixa que vai pro molho. Vem um molho depois, aí vai dar uma deglaçada nisso daqui, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Confia no canal. Tá não, tô só usando aqui só pra... Sem pegador, né? Então, aqui como pode ver, ele tá mal passado, porque tem que ser assim, tem que ter um ponto rosado. Ele vai pro forno, ele vai dar mais uma secadinha, mas ele continua com uma cor rósea. Caso contrário, se passar do ponto, vai ficar uma fibra muito dura, né? E a forma clássica de tu fazer aqui a gente tem que adaptar em função da nossa condição. É tu realmente fazer todo o carré, tu bota na frigideira, trabalha banhos e banhos e banhos de manteiga, vai trabalhando, sela todo ele exteriormente, né?
depois vai para o forno, mais um tempo, aí depende do tamanho, pode ser 20 minutos, 15, depende do tamanho da peça. E aí depois quando tu corta, separa, né, todos os ossinhos do carré, aí tu vai ver aquele meinho levemente rosado. Cara, isso é o ponto assim, ó, perfeito, igual o magre, né? Magre, a carne de pato, né, que é feita, é a mesma coisa, ela tem que estar bem dourada, bem crocante por fora e bem rosa por dentro. E aí, Carvalho, e agora então, o que nós fazemos? Então a gente já selou, já selamos ali o carré. Agora a gente vai aproveitar o osso da carne, tudo que tem aqui. A gente vai começar com os vegetais, a guarnição aromática, né, do nosso molho, é o que a gente vai fazer, trabalhar com as ervas, coisa e tal. E paralelamente a isso a gente vai fazer roux, né? O que é roux? Roux é um espessante a quente, tá? E aí esse espessante a quente é o que vai dar a consistência do molho. Por quê? Por que não está usando amido? Porque eu não sou, porque eu não sou fã de amido. Tá? Eu não sou fã de amido. Eu sei que tem várias receitas que vão amido. Mas, por exemplo, quer me ver chateado? Bota amido no teu pudim em série. Reconheço a quilômetros de distância. Ok? Então agora aqui a gente trabalha esse mirepoix, né? Ele não tem exatamente um corte específico. Depois a gente vai saltear e depois a gente aquece o purê que já está pronto, vocês já viram. A carne que já está pronta, vamos dar uma leve aquecida e a gente monta o prato e fica bem maravilhoso. Carvalho, Oi? tu colocaste cebola, os outros ingredientes, cenoura, Sim. o aipo. Por que tu não colocou o alho ainda? Tá, por quê? Veja bem, aqui eu tenho cebola, tenho salsão, especialmente cenoura. A cenoura é um pouco mais resistente, está no fogo baixo. Precisa de um tempo maior de cocção. Precisa de um tempo maior de cocção. O que acontece? O alho, quanto mais tu trabalhar ele, quanto tu mais picar, processar, virar pasta, etc., tá? Mais ativo as propriedades deles vão estar, ok? Então o que acontece? E o tempo normal, o tempo de cocção do alho é menor. Então se tu já colocar desde o início junto, cebola, alho, coisa e tal, o que acontece? Quanto mais processado ele tiver, mais intenso vai ficar o gosto do alho, né? E o principal ingrediente dele, que é o enxofre, a sulfa, ela vai queimar e vai dar aquele gosto amargo que não é muito interessante. Por isso que eu deixo trabalhar um pouco aqui essa guarnição e só depois temperar com esse alho. Mais uma dica do Carvalho. Então, pessoal, mais uma dica do Carvalho, tá? Quando vê que no caso aqui desse preparo, a guarnição aromática já está chegando aqui no ponto, abre aqui um espacinho, bota o teu alho, deixa ele trabalhar, entendeu? Bem no centro para pegar o calor, enquanto os outros já estão numa... Já está no ponto. Aqui eu tenho maior concentração de calor, então ele vai apurar de uma maneira que ele fique o mais homogêneo possível em relação ao preparo. Quando tu estiver na tua casa fazendo um ragu, fazendo alguma coisa, que tu vai fazer a tua guarnição aromática, e tu vai colocar o teu extrato de tomate para depois entrar com molho de tomate, sei lá, tem gente que bota ketchup, enfim, cada um. Faz isso daqui também, bota o teu extrato de tomate aqui, deixa ele dar uma leve tostadinha, e aí depois tu começa a trabalhar todo o teu molho. Para quem começou a seguir o canal agora, Carvalho, e não está acostumado com isso, o que é o ragu? Ragu é um molho à base de carne, com temperos, com guarnição aromática, entendeu? E é tipo molho à bolonhesa. Só que molho à bolonhesa tu tem elementos, tu tem proporções, etc., que caracteriza o molho bolonhesa. Ragu é um molho bolonhesa sem ter a regra correta, vamos dizer assim. Isso é um ragu. Muito bem. Essa aqui não precisa fritar a erva, né? Alecrim, louro. Alecrim, louro, pode ser tomilho, entendeu? Depende. É pena que a gente não tinha tomilho, que é uma das mais recomendadas com cordeiro, né? O que eu recomendaria, ela é bem sutil, né? Tomilho com essas carnes assim, que tem um sabor mais sutil, né? O frango, peixe, etc., combina muito bem. Porque é um clássico francês, poulet, né? Frango, limão que a gente chama aqui de limão siciliano, né? Aquele amarelo, sal,
e tomilho. Faz uma mistura com isso daí, recheia o teu frango, bota o limão inteiro, só tira as raspas, tira o suco, mas bota o resto tudo lá dentro, né? Faz um recheado do teu frango e manteiga. E se quiser um toque de vinho branco. Mas esses elementos assim, é difícil tu errar uma receita de frango, fica muito boa. Isso eu preferi antes. Litro Do caldo de carne. caldo de carne. Tá? E agora? E agora a nossa querida, tem gente que deve estar dizendo, Nosso cara, novo parceiro, Stanzadoro, lá na 118. Terça-feira próxima vamos gravar um programa lá, cara. isso, estaremos lá, dia 14. Isso. Então agora tá aqui, tá? Ah, mas tu não colocou sal, não colocou pimenta. Lembra lá no início do que eu falei sobre a redução, tá? E aí agora já tinha um sal ali do cordeiro que a gente temperou, tá bom? No final a gente corrige. Agora deixar isso aqui, nossa, o cheiro tá muito bom. Agora não é autopropaganda nem nada, mas deixar isso aqui reduzir, não precisa reduzir até a metade, porque eu vou fazer um roux para dar uma engrossada nisso daqui, ok? Então, agora Passados, desculpa. molho pronto. Passados os seus 20, 25 minutos, né, ele já reduziu o suficiente aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer o chamado roux. O que é o roux? Se escreve R-O-U-X, roux, mas se pronuncia roux. Isso é uma técnica, né, uma técnica francesa. É um espessante, né? Ele é a base de farinha e uma gordura. No caso a gente vai estar usando manteiga, vai estar usando farinha, tem uma proporção, né? E aí tu trabalha com líquido. Esse mesmo roux, por exemplo, se tu esquentar leite, saborizar ele e do lado tu começar a trabalhar, derrete a manteiga, vai cozinhando a farinha levemente e tu colocar esse leite aqui for dar uma espessada, tu tá fazendo molho branco, né? E se tu botar noz moscada, tu tem bechamel. Tá? Então, isso que o roux ele faz, ele é um espessante, a gente pode ver aqui que ele está bem caldo, né? Bem líquido, aí ele vai ficar um pouco mais cremoso, tá? E tu tem algumas opções, tu pode filtrar, usar só o líquido, tu pode processar isso aqui, que daí já vai ficar mais encorpado quando tu for colocar no teu roux, depende do que tu quiser, depende da tua proposta. O Luciano, como gosta de uma coisa assim mais roots, né? Então a gente só vai dar uma engrossada nisso daqui, beleza? Vamos dar uma engrossada nisso aqui. Vamos aproveitar o sabor aqui, óbvio, desses vegetais. E temos mais aqui a nossa guarnição também, e mais o nosso purê e o carré que a gente já vai começar a montar daqui a pouco. Boa. E agora a gente deixa ela derreter, sem queimar, né? Porque eu vou fazer um roux, eu não vou fazer uma manteiga maisette ou qualquer coisa do gênero. Falando em roux, tu tem basicamente três tipos de roux, e me perdoem, pessoal, em função do meu sotaque, da minha pronúncia. Tu tem o roux blanc, que é quando tu faz a manteiga, tu cozinha a farinha, coisa e tal, ele dá espessado e ele fica bem clarinho. Tu tem o roux blonde, que é quando aí ele já fica um pouco mais dourado, que é o que a gente vai fazer. E quando tu realmente cozinha ele mais, que é o roux brun, né, que seria o marrom, ele é mais escuro. Então, por exemplo, esse aí eu só conheço o uso dele num prato à base de frutos do mar, caldo, etc., chamada bouillabaisse, né? Então é isso, a gente vai derretendo aqui a manteiga devagarinho. Sim. Por que acontece? A gente colocou ali praticamente 1 litro, tá? 1 litro de líquido, né? Então, no caso, para tu ter uma boa proporção, 60 gramas para cada litro. 60 gramas da farinha, 60 gramas da gordura. Eu digo gordura porque tu pode usar manteiga, tu pode usar azeite de oliva, pode usar margarina, fica uma porcaria, mas enfim,
Eu tenho implicância, não adianta, tá? E para 1 litro de líquido, entendeu? Aqui parece que tem mais de 1 litro, porque obviamente eu tenho meus vegetais, fazem volume, coisa e tal, tá? Mas basicamente é isso. Então eu sigo essa proporção. Então se eu usar meio litro, eu vou colocar 30 gramas de cada. Se eu usar 250, eu vou colocar 15 gramas de cada, e assim sucessivamente. Eu mantendo essa proporção, dificilmente eu vou errar. Muito difícil. Oi? Tá. Então, esse aqui é o ponto que a gente já está chegando, tá? Ele já está assim branquinho, clarinho, né? Já não tem aqui grumos de farinha nem nada. A partir daí ele já começa a dourar e depois, muito rápido, ele fica marrom, que a farinha queima. Aí se tu colocar o líquido aqui agora, nesse exato momento, vai parecer aquela massa de pão de queijo, assim, vai ficar uma coisa meio empelotada e tu pensa, nossa, foi pro espaço. Não, segue trabalhando, segue colocando aos poucos o líquido, para isso aqui não perder a sua capacidade de espessamento. E vai trabalhando e tu vai ver, ele vai ficar lisinho, vai ficar lindo e maravilhoso. Tá vendo? Agora ele já tá uma cor mais dourada, parece a cor daquela madeira, tá? Esse é o ponto que a gente quer. Esse é o blonde, né? Ou blonde, né? Que é o dourado. Isso, dá aquela passada ali no canto, isso, puxa, vai trabalhando, vai trabalhando. Nunca imaginou ter uma masterclass individual, né? Isso. Como eu te disse, ele parece essa, tem produto aqui, ó, pode dar uma puxadinha, isso. Vai entrando aí uns pedacinhos de vegetais, aí, mas não tem problema, afinal isso aqui vai... O problema é que o gordo mete bronca. O gordinho tá na rádio. Chegou o ponto que queria, né? Já está aqui nesse ponto cremoso, né? Agora, desculpa, joga na panela, a gente mistura com o resto e está pronto o nosso molho. Vamos fazer agora os nossos vegetais, vamos dar uma salteada neles. O carré a gente já botou para esquentar o purê e está feita a lambança. Um pouquinho mais de sal só. E agora cavalo. O molho a gente deixa aquele aquecido, ele vai dar mais uma engrossadinha, né, como vocês podem ver. Não tem problema, tá o fogo bem baixo, ele não vai fazer fundo, não vai grudar nem nada. E aqui eu tô derretendo a manteiga com um pouquinho de azeite de oliva, sal, e a gente vai dar uma leve salteada nos legumes que fazem parte da guarnição do prato. Explica para os nossos seguidores por que tu coloca uma pitada de azeite junto com a manteiga. Porque tu fazendo isso daí, o que acontece? A manteiga ela tem uma parte que são sólidos, né? Ela derrete muito rápido e esses sólidos começam a queimar. E aí pode ser que conforme o teu preparo não fique legal. Quando tu coloca um pouquinho de azeite de oliva, não precisa muita coisa, tu dá uma elevada no ponto de fusão. Tá? Quem gosta muito de manteiga e gosta de fazer muita fritura, etc., eu recomendo, na medida do possível, né, que você então faça a chamada manteiga clarificada, ou ghee, né, como falam os indianos. Tá? Porque essa parte dos sólidos tu vai tirar. E aí tu não vai ter, tu vai aumentar o ponto de fusão da manteiga, né, vai chegar bem próximo
do azeite de oliva. E com isso tu não tem problema de queimar a tua manteiga, ter que fazer as coisas correndo ou o que quer que seja. Isso não é balaca, isso se chama saltear. Fazer essa balaquinha aí. Tá querendo mudar a cor aqui, ó, borda, já tá enxergando a cor da cenoura aqui na manteiga. Pra mim já tá mais do que pronto, tá? De novo a bolaquinha pra quem gostou. Pronto, e as fitinhas ali, tá? Dica de segurança, né? Não pegue, faz assim porque vai voar gordura, então não precisa ter medo, tá? Coloca devagarinho, sempre do teu corpo para fora, nunca para cá, sempre no sentido contrário, que aí dificilmente tu vai ter algum acidente ou qualquer coisa parecida com isso. Obviamente ele foi cozido em água, então tu escorre bem a água, né? Porque afinal gordura e água salta, tá? Então pode trabalhar aqui, ó. Não é cozinheiro profissional é outra coisa. Não, trabalha aqui, ó, bem na Cozinheiro calma. profissional faz aquela balaca. Também. Faz aí a balaquinha aí também. Tá, isso se chama saltear. Tá? Aí tu vem ali e trabalha. Tu vira ele. Que aí tipo, tu vira de uma vez só, né? Não vai virar um a um. Aí eu aprendi. Tem que fazer a concha, né? Senão não adianta nada. Então olha aí, Carvalho. Oi. Os legumes salteados, Sim. carrezinho bonito Carrezinho, estamos organizando aqui. na apresentação. Tá. O molho O molho à base de cerveja stout, da nossa querida Estância Estância Douro. Douro. e aqui o purê. Purê simples de batata para acompanhar. Então vamos lá. Então é o seguinte, estamos fazendo o fechamento dessa baita receita do Carvalho, que foi o nosso carré de cordeiro ao molho roux com a cerveja stout lá da Estância Douro e um purê de batata inglesa muito espetacular. E vamos ver agora se a galera curtiu. E aí, Karina? Uma delícia. E aí, mestre Carvalho, pra falar, né? suspeito para falar, né? Não, mas o que eu posso falar? Sem falsa modéstia alguma, a cerveja, não só porque é da Estância Douro, mas a cerveja faz toda a diferença. Muito boa, A qualidade né? da cerveja. A qualidade da cerveja deu um molho de qualidade. E Muito combinou perfeitamente o que a gente chama de harmonização, né? Combinou perfeitamente com... dá para ver que a gente, né? Ainda tá. Ainda tá, né? Em processo. Então, nós vamos fazer aqui o fechamento. Carvalho, obrigado por mais uma participação aqui. Tu que já é membro da equipe com Coisa de Comer Não Se Brinca. Dizer que nós vamos lá na Estância Douro fazer um programa lá no restaurante para mostrar para vocês a maravilha que é aquilo. E dizer para vocês o seguinte, te inscreve no canal se ainda não está inscrito, deixa o teu like, compartilha essas informações. Deve ter um monte de gente tentando uma receita dessas. Nós vamos deixar a receita na descrição do vídeo aqui, mas, por favor, não esquece, aqui com Coisa de Comer Não Se Brinca.